Galera, valeu demais pelos 460 mil inscritos, vocês são demais, sério. Mas não vamos parar por aqui, hein? Bora chegar, galera, aos 500 mil inscritos, então dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo pra batermos a meta de 3.006 likes. E agora, bora lá! Em uma floresta conhecida como Floresta Perdida, um feiticeiro chamado Zagan, temido e odiado por todos, vive em um castelo onde no momento, uma elfa submissa pergunta pra ele como ela vai ser eliminada. Na manhã anterior, nas redondezas do castelo, uma garota é atacada por um guarda. Desesperada, ela tenta se defender dando um tapa na cara do homem, mas isso faz a pele do rosto dele sair completamente. O homem pega uma faca e rasga a blusa da garota. Depois, ele diz que a pele do rosto dela é um ótimo catalisador de magia e se prepara para começar a tirar a pele da garota, que fica completamente apavorada. De repente, Zagan aparece e levanta o outro feiticeiro pela cabeça, questionando o que ele tá fazendo nos seus domínios. Na mesma hora, o homem larga sua arma no chão, percebendo que estava encrencado. Então ele tenta negociar, dizendo que os dois são feiticeiros e ele pode compartilhar os frutos da sua pesquisa. Mas Zagan não demonstra interesse em qualquer tipo de feitiço que precise esfolar pessoas. Em seguida, Zagan esmaga o homem, o que deixa a garota ainda mais apavorada. Ela desmaia com a cena e o feiticeiro percebe que sua atitude provavelmente vai deixar ela traumatizada. Para resolver esse problema, Zagan usa o feitiço de rebobinar, que remove o sangue do rosto da garota e conserta sua blusa, assim como o rosto do agressor, para que ela pense que foi apenas um sonho. Nesse momento, Zagan nota uma cruz pendurada no pescoço da garota, o que indica que ela tá com a igreja, os autoproclamados apóstolos dos deuses e inimigos de todos os feiticeiros. Então ele decide transportar a garota em uma estrada da cidade, para que alguém possa encontrar ela. De repente, algo começa a interferir no seu feitiço de translocação, e por ser um território do Zagan, que possui barreiras de proteção por toda parte, ele percebe que se tratava do seu amigo, Barbatos. Ele perguntou o que Zagan tá fazendo e o feiticeiro explica que tá dando uma lição em um sujeito que tava fazendo barulho demais no seu quintal. Então o amigo diz que eles, sendo feiticeiros, só respeitam a própria busca pelo poder, e a vida e sustento das outras pessoas não são nada além de combustível, que eles tomam se bem quiserem. Em seguida, Barbatos repara na garota desmaiada e observa que ela tem uma boa quantidade de mana. Ele pergunta se seu amigo pretende usar ela como sacrifício, mas Zagan responde que feitiçarias desse tipo não fazem seu estilo. Depois, ele transporta a garota para o meio da estrada como estava fazendo antes de ser interrompido, e seu amigo reclama dele ter desperdiçado a mana. Então Zagan diz que vai dormir, porque ficou até tarde lendo livro de feitiçaria e pede para Barbatos voltar mais tarde, mas seu amigo lembra que basta ele ajustar seu cérebro com a adrenalina para acordar. Zagan não demonstra interesse nisso e diz que por Barbatos fazer essas coisas, que ele acabou ficando com cara de doente. Barbatos discorda e explica que foi até lá para contar uma novidade. Um dos arquidemônios, Marchocias, faleceu. Esse é um título dado a feiticeiros que ganham uma quantia enorme de mana pura, junto com a autoridade, comandar feiticeiros de posição inferior. Dos 3 arquidemônios, o que viveu mais tempo, tendo mais de 1 milênio de vida, faleceu recentemente. Barbatos percebe a curiosidade no rosto do amigo e continua, contando que vai acontecer um leilão no território de Marchocias, com as mercadorias do arquidemônio, que com certeza são valiosas para os feiticeiros. E assim, Zagan e Barbatos vão até Quianoides, o local que vai ocorrer o leilão, onde ele reclama do amigo ter ido visitar seu castelo só para pedir dinheiro emprestado para conseguir algo valioso no evento. Zagan então diz que se ele quem vai pagar, vai ficar com o que conseguir. Barbatos questiona, afinal foi ele que avisou sobre o leilão. Nesse momento, os dois passam por 2 garotas e para convencer Zagan, Barbatos diz que em troca do dinheiro, ele pode ajudar o amigo a escolher algumas garotas. Porém, Zagan não demonstra muito interesse, porque para ele, as mulheres parecem encrenca. Em seguida, ele repara que os guardas parecem estar nervosos e Barbatos explica que é por conta dos sequestros de mulheres que têm acontecido recentemente, para serem usados em experimentos por feiticeiros. Zagan observa que essas ações são arriscadas, já que eles estão praticamente comprando briga com a igreja, e se pergunta se esses feiticeiros estão planejando invocar algo grande como um demônio de verdade. Perto do local, Barbatos pergunta se seu amigo não é suspeito de estar envolvido nos sequestros, e Zagan diz que não acha útil uma magia que funciona somente com sacrifícios. Barbatos ri e comenta que além disso, ele não pode estar envolvido, já que não tem amigos o suficiente para o ajudarem o sequestro em série. Zagan se sente um pouco ofendido com o comentário de Barbatos, mas reconhece que ele realmente nunca pensou que amigos fossem uma necessidade. Chegando no leilão, Barbatos imediatamente reconhece outros feiticeiros, como Quimaris, a Lâmina Negra, Gremori, a Feiticeira, e o Valefor, a Aparição, sendo que os segundos nomes são como títulos para os feiticeiros. Barbatos explica para Zagan que os 3 são bem fortes, e são candidatos a 13º Arquidemônio, para substituir a vaga do Marchocias, assim como ele próprio. Zagan pergunta quem decide qual feiticeiro vai assumir o lugar, e Barbatos explica que aparentemente os 12 restantes vão debater a respeito. Enquanto os dois conversam, Gremori nota a presença deles e pergunta para Quimaris quem é o cara de aparência doentia
prometia. Ele responde ser Barbatos, o Purgatório, enquanto ela demonstra conhecer Zagan, um feiticeiro sem título que por alguma razão acabou estando entre os candidatos aos arquidemônios. Nesse momento, um homem anuncia o lote final e mais notável do leilão, uma submissa que foi vendida para o arquidemônio Marchócias, mas teve o acordo cancelado devido ao seu falecimento e ficou disponível para encontrar um novo dono. Zagan deduz que Marchócias a escolheu como catalisadora quando o homem retira o capuz que estava tampando a submissa, revelando se tratar de uma elfa, uma raça lendária, que na mesma hora deixa o feiticeiro completamente apaixonado. O apresentador começa a apresentar a submissa exatamente como uma mercadoria, dizendo que os elfos estão mais próximos dos deuses e dos espíritos da natureza do que dos humanos, e que aquela elfa é extremamente rara e valiosa, porque possui cabelos naturalmente prateados e tem propriedades mágicas. E assim, depois de fazer a propaganda sobre a submissa, o homem abre o leilão, oferecendo 10 mil por ela, mas Zagan, apaixonado, oferece de cara 1 milhão de moedas de ouro, sem nem hesitar. Todos ficam chocados com aquele valor e Barbatos avisa que é um preço muito alto, até mesmo para uma elfa. Porém, Zagan o ignora, concentrado no encanto da bela elfa, que faz ele sentir que acabou de encontrar algo que nem sabia que estava procurando. Como ninguém demonstrou estar interessado em pagar um preço acima de 1 milhão, Zagan consegue a submissa. Ele se aproxima dela, mas como a garota não demonstra nenhuma reação, o feiticeiro se pergunta se ela tá bem ou se tá sob algum feitiço. Então Zagan nota uma corrente presa em seu pescoço e o anunciador explica que aquela é a coleira que mantém a sua mana presa, e sem isso, ela provavelmente fugiria, além de nenhum deles saber como removê-la. Depois, Zagan pergunta se ela tá consciente e o homem garante que ela tá preservada em seu estado natural, e assim o feiticeiro leva a submissa até o seu castelo. Porém, ele não tinha ideia do que dizer a ela e se arrepende de não ter pedido alguns conselhos pro seu amigo. Zagan pensa em comentar que o céu tá bonito, mas logo depois percebe que não é o ideal, já que o tempo tá horrível. Por conta disso, ele pensa em perguntar o que ela achou do castelo, mas também descarta a ideia, considerando que com certeza a elfa não teria uma boa impressão daquele lugar, cheio de objetos de sofrimento ou coisas do tipo, que pertenciam ao antigo dono do castelo. Como Zagan fica calado por muito tempo, a elfa decide tirar sua dúvida e perguntar como ela vai ser morta, para que possa se preparar melhor para a ocasião. Zagan fica em choque e rapidamente esclarece que precisa dela viva, mas isso faz a elfa entender que vai ter um fim lento e doloroso, devido aos objetos de tortura do castelo, o que faz o feiticeiro se arrepender de não ter limpado o local antes. Então Zagan finalmente consegue se apresentar e esclarece que não tem nenhum interesse em tortura. Porém, em seguida o cara fica sem palavras, por estar nervoso demais com a presença da garota e sem coragem de perguntar o seu nome. Novamente ela toma atitude por conta própria e se apresenta, explicando se chamar Nefélia. Zagan fica encantado com o nome da elfa e pergunta qual seria seu sobrenome, mas ela explica que não possui nenhum e se ele achar difícil pronunciar Nefélia, poderia chamar apenas de Nef. Zagan fica empolgado com a ideia de chamar a garota pelo apelido, mas em seguida se acalma e pergunta se é comum os elfos não terem sobrenome. A submissa nega e diz que isso aconteceu por ela ter sido uma criança amaldiçoada. Nefélia fica confusa do motivo das perguntas e decide esclarecer que ela nunca dormiu com ninguém, pensando que o feiticeiro estava preocupado com a eficiência dos experimentos, já que isso é algo que ela sabe que interfere. Porém, Zagan esclarece que não pretende usar ela em nenhum tipo de experimento, o que faz Nefélia perguntar por qual motivo ele a comprou, sem ter como dizer que se apaixonou pela garota em um leilão clandestino e por isso gastou toda a sua grana comprando ela. Ele simplesmente diz que ela não precisa saber quais foram seus motivos. Em seguida, o cara fica nervoso ao perceber que os dois vão estar morando debaixo do mesmo teto e diz pra Nefélia escolher qualquer quarto do castelo pra ela. Porém, a elfa continua confusa a respeito do seu fim e Zagan a compreende. Afinal, ela foi capturada e vendida como submissa e provavelmente alguém disse que ela seria cobaia ou usada como sacrifício o tempo todo. E apesar dele não entender o que ela quis dizer com ter sido uma criança amaldiçoada, o feiticeiro percebe alguma certa semelhança entre eles, já que ele não sabe quem são seus pais e a primeira coisa que se lembra foi de ter vivido no lixo e de ter sido chamado pelo nome de Zagan. Então ele responde que a comprou porque precisa dela e por isso ela vai viver. Nefélia fica surpresa, mas aceita não ficar perguntando sobre seu fim. Depois, Zagan pensa qual seria o quarto mais apropriado para Nefélia ficar e opta por algum que possua janela com vista. Por conta disso, ele pergunta se ela se importa com a altura. Nefélia responde que não e que caso ele queira, pode ficar à vontade para pendurar ela como desejar. O cara acha aquilo horrível e fala que sua pergunta não teve nada a ver com tortura. A elfa pede desculpas e explica que não conseguiu pensar em outro motivo para aquela pergunta. Em seguida, Zagan leva ela pro quarto mais alto do castelo, quando Nefélia acaba tropeçando em uma das escadas. Ele segura ela para impedir sua queda e por um instinto, segue puxando sua mão, mas quando percebe que os dois estavam de mãos dadas, fica nervoso com a situação, porém pensa que ficaria estranho se ele soltasse sua mão naquele momento. Quando os dois chegam na entrada do quarto, Zagan explica que não é um local que ele usa normalmente
e por isso deve estar sujo. Porém, ao abrir a porta, descobre que aquele quarto era usado pelo antigo dono para eliminar pessoas, tendo inclusive vários no local. Completamente sem graça, o feiticeiro fecha a porta e Nephilia diz que ele pode ficar à vontade para seguir em frente com o que deseja. Rapidamente, Zagan arranja uma desculpa para aquela cena, dizendo que aquilo é uma armadilha para proteger o castelo de inimigos aéreos. Porém, ele mesmo reconhece que aquilo não foi nem um pouco convincente. Então Zagan lança uma magia para limpar todo o quarto de uma vez só, causando uma explosão tão grande que faz a porta cair. Ele faz isso pensando que daquela forma Nephilia não teria mais o que temer, mas logo percebe que lançar um ataque de repente é algo que com certeza causa medo e reflete que isso é o que acontece por ele conversar praticamente só com Barbatos. Em seguida, Zagan repara que talvez aquele não seja o melhor quarto, por ter uma vibe um pouco triste, mas a elfa discorda e vai pra varanda, demonstrando estar encantada com a lua. Ele vai até ela e Nephilia pede pra ficar com aquele quarto, porque é onde seu mestre preparou pra ela ficar. Zagan aceita seu pedido e ela o agradece, fazendo ele perceber que fazia algum tempo que ninguém o agradecia por alguma coisa. Então ela observa que também fazia muito tempo que não agradecia alguém, e assim os dois ficam apreciando a paisagem da noite juntos. Mais tarde, Nephilia acaba dormindo em outro cômodo, já que o quarto que ela ia ficar ainda não estava pronto para ser usado. Zagan observa a elfa dormindo quando sente fome e sai para pegar algo para comer. Quando ele volta, encontra Nephilia, que tinha acabado de acordar. Ela o cumprimenta com um bom dia, mas o feiticeiro completamente antissocial não sabe nem como responder um simples cumprimento, e fica tão confuso do que deveria dizer, que acaba apenas entregando a comida pra elfa, que fica sem entender nada. Depois, Zagan começa a comer uma carne seca de café da manhã, e Nephilia estranha os dois estarem comendo a mesma refeição, já que aquilo é algo que geralmente seria dado a uma escrava e não fazia sentido o mestre estar se alimentando daquele mesmo prato. Zagan percebe que aquilo realmente nem sequer podia ser chamado de refeição, mas por ser algo que o feiticeiro comeu a vida toda, ele nunca tinha questionado a respeito disso. Então Zagan se pergunta o que pessoas normais comem e Nephilia, percebendo que ele estava confuso, se oferece para preparar algo mais adequado. O feiticeiro fica surpreso com o fato da elfa saber cozinhar e fica empolgado para provar da sua comida. E assim ele decide que os dois devem sair para fazer compras. Porém, ao chegar em uma carroça, Zagan se lembra que depois de pagar 1 milhão de moedas de ouro pela elfa, ele ficou completamente quebrado, não restando nem mesmo uma única moeda de bronze. Por conta disso, Zagan diz para Nephilia que não é tão ruim fazer uma caminhada de vez em quando, já que ele não podia dizer que não tem condições de pagar por nenhum transporte. Os dois começam a caminhar enquanto o feiticeiro pensa que talvez consiga algum dinheiro vendendo o equipamento de tortura do castelo, mas ele percebe que ainda precisaria pagar alguém para transportar tudo. Isso faz Zagan se perguntar se ele não deveria ter assaltado o cocheiro, porém ele percebe que com certeza seria uma atitude que não agradaria Nephilia. Então o feiticeiro considera a ideia de abandonar seu castelo para abrir uma lanchonete com ela, quando de repente alguns bandidos começam a roubar o cocheiro e as pessoas que ele estava transportando na carroça. Zagan repara que o grupo de ladrões não são feiticeiros nem nada do tipo, sendo um bando de bandidos inofensivos. Porém, ele percebe que Nephilia estava assustada e deduz que talvez tenha sido assim que ela foi sequestrada. Por conta disso, Zagan decide enfrentar os ladrões, para mostrar a elfa que ela não tem o que temer. O feiticeiro lança sua magia nos bandidos, que chama a atenção deles. Então, o chefe do grupo tenta atacar ele com o machado, mas Zagan mostra ter força bruta e segura a arma com a mão e em seguida a quebra facilmente. Depois, com um simples peteleco, ele manda o ladrão pra longe. Desesperados, o grupo de bandidos chama por um feiticeiro, que tinha um acordo com eles e aparece na mesma hora pra ajudar. O feiticeiro lança várias chamas, fazendo surgir um círculo de feitiços. Então ele tenta acertar seu oponente, porém nada acontece. Zagan esclarece que ele tomou o círculo de conjuração e agora ele lhe pertence. Depois, o cara lança um mega ataque no feiticeiro e desafia os bandidos a enfrentarem ele, mas obviamente todos ficam morrendo de medo e metem o pé. E assim, Zagan fica contente por provar a Nephilia que os bandidos são inofensivos, mas ela discorda dele, já que o grupo atacou as pessoas da carruagem. Isso faz as pessoas que foram atacadas agradecerem ao feiticeiro que os salvou dos bandidos. O cocheiro inclusive chega a oferecer um saco de moedas de bronze em troca de Zagan viajar com eles como escolta, o que faz o feiticeiro se perguntar se o dinheiro vem de forma tão fácil assim. Ele se anima com a ideia de sair derrotando bandidos em troca de receber pagamento, mas logo se lembra que geralmente os feiticeiros são os bandidos que estão sendo caçados, algo que inclui ele próprio. Afinal, já aconteceu outras vezes dele mandar bandidos irritantes pra longe e as pessoas nunca tinham retribuído ele daquela forma. Então Zagan vê as pessoas falando pra Nephilia que ela tem sorte de poder ter um mestre tão bom, o que faz o feiticeiro perceber que eles não tiveram medo dele por estar acompanhado pela elfa. E assim, os dois conseguem viajar na carroça, onde Nephilia pergunta pra Zagan por que ele decidiu salvar as pessoas dos bandidos. O feiticeiro
feiticeiro explica que só fez isso para mostrar a ela que não tinha motivos para temer os bandidos. Então Zagan pensa que aquela poderia ser a chance dele chamar a atenção da elfa, dizendo algo gentil ou heróico, mas novamente seu lado antissocial fala mais alto, e ele não consegue agir como gostaria. Mais tarde, os dois chegam no comércio e Zagan percebe que apesar deles terem ido para comprar ingredientes, ele precisava conseguir necessidades diárias para Nefilha, mesmo que ele não tenha ideia do que uma garota precisa. Porém, Zagan percebe que mesmo que peça para ela escolher tudo o que necessita, tem certeza que a elfa diria que vai ficar satisfeita com qualquer coisa velha que ele ofereça. Por conta disso, o cara decide ele mesmo tomar uma atitude e vai até uma loja de roupas, onde é recebido por uma garota de asas, chamada Manuela, que claramente não fica feliz ao ver um feiticeiro entrando em sua loja. Então Zagan pede para ela encontrar algo para Nefilha vestir. Manuela fica encantada com Nefilha e observa a coleira no pescoço da elfa. Depois, a garota leva a nova cliente para experimentar uma peça de roupa, e Zagan fica sozinha aguardando, enquanto reflete que aquela coleira, que mantém a mana dela contida, realmente chama muita atenção. Após algum tempo aguardando, Manuela mostra a roupa que escolheu para Nefilha usar, o que deixa tanto Zagan quanto a elfa completamente desconfortáveis, por ser uma vestimenta que mal cobre o corpo dela. Zagan reclama da escolha da Manuela, e ela explica que estava só tentando atender ao gosto dele, o que faz o feiticeiro se perguntar o que aquela garota estava pensando a respeito dele. Vendo como Nefilha estava envergonhada por usar algo assim, Zagan pede para Manuela arrumar roupas normais para ela usar. Então a garota oferece uma roupa tradicional de empregada, que possui um vestido e avental de seda de alta qualidade, e botas encantadas com cura, que limita a exaustão causada pelo trabalho em pé. Zagan pergunta o que Nefilha achou daquela roupa, e a elfa responde que vai aceitar tudo o que ele oferecer. O feiticeiro então avisa que se ela continuar agindo assim, a Manuela provavelmente vai arrumar outra roupa parecida com a anterior, o que faz Nefilha rapidamente dizer que gostou daquela roupa tradicional de empregada. Depois de comprarem uma vestimenta para a elfa, os dois saem da loja da Manuela, mas antes de ir embora, a garota diz para Nefilha que ela tem sorte de ter um mestre que cuida dela. Em seguida, Zagan vai até um ferreiro e pede para ele remover a coleira de Nefilha. Isso pega a elfa desprevenida, e o feiticeiro explica que enquanto ela tiver aquela coleira, vai ser como se ainda fosse propriedade do arquidemônio Marchocias. Porém, logo após explicar, ele se arrepende de ter falado como se ela fosse um objeto. Então o ferreiro analisa a coleira e repara que ela está enfeitiçada e explica para Zagan que é bem provável que ela possua uma armadilha, e que se removida da maneira incorreta pode causar danos fatais para a elfa. Zagan observa que remover a coleira na base da força está fora de questão, e o ferreiro conta que a maneira ideal seria usar a chave original, mas Zagan lembra que ninguém do leilão sabia como retirar a coleira, o que significava que eles não tinham uma chave, e pensa que provavelmente ela está em algum lugar nas propriedades do arquidemônio Marchocias. Como o ferreiro não tinha como tirar a coleira, Zagan paga pela informação dada, mas ele nega ser pago por um serviço que não fez, principalmente por se tratar do feiticeiro que o salvou há cerca de um ano atrás. Como Zagan não se lembra de ter conhecido o ferreiro, ele conta que quando a sua carruagem foi atacada, o feiticeiro salvou ele e sua filha, que ficaram com medo e fugiram para longe. Com isso, Zagan entende que uma das inúmeras pragas que ele eliminou deve ter atacado o ferreiro. Então o feiticeiro diz que ele não precisa se preocupar com aquele salvamento, já que ele nem se lembra. Porém o ferreiro diz que jamais vai esquecer daquele dia. Depois, Zagan e Nefilha vão embora enquanto ele se pergunta o que estava acontecendo para as pessoas estarem agindo de forma tão gentil assim. Ao mesmo tempo, o ferreiro reflete que antes, Zagan tinha um olhar super assustador, que o fazia não ter coragem de conversar com ele, mas agora o feiticeiro possui um olhar bem diferente e mais amigável. Mais tarde, os dois compram os ingredientes até o sol se pôr, e Zagan percebe que ficou tarde demais para Nefilha ter que chegar em casa para ainda cozinhar. Por isso, ele leva ela até um restaurante, onde ela pergunta se ele está realmente interessado em remover sua coleira. Como Zagan confirma, a elfa pergunta se ele não tem medo que ela fuja. O feiticeiro reflete que isso é algo que ele realmente se preocupa. Afinal, caso Nefilha seja livre, ela não tem motivos para continuar com ele. Mas ainda assim, Zagan sente que ainda queria tirar a coleira da elfa. Porém, ao invés de dizer isso a ela, ele acaba falando que no momento não tem como remover a coleira, e por isso não é para ela criar esperanças, fazendo ele se arrepender em seguida por não ter dito simplesmente que ainda tem interesse em tirar a coleira. Então Zagan deseja encontrar algum livro de feitiçaria que ensine como se conversar com uma garota. Quando percebe Nefilha encarando seu prato, ele pergunta se ela não sabe usar talheres, e a elfa explica que nunca se alimentou daquela forma, lembrando de quando era criança e via as pessoas comendo nas mesas, enquanto ela comia trancada em uma cela. Isso faz Zagan perceber que talvez esse seja o motivo dele ter se encantado por Nefilha à primeira vista, porque ela é exatamente como ele era quando não tinha poder. Depois, o feiticeiro diz pra ela começar
começar pelo que achar mais saboroso do prato, porque com certeza aquela refeição vai ser bem melhor do que a carne seca que eles comeram no café da manhã. Então Nefilha agradece pela refeição e tenta fincar seu garfo em algo redondo do prato, mas como a comida escapa, ela decide utilizar uma colher. A elfa fica encantada pelo sabor da comida, e Zagan decide experimentar o mesmo alimento, mas assim como ela, ele tem dificuldade de pegar com o garfo. Por conta disso, Nefilha oferece a colher que ela usou, o que deixa Zagan completamente nervoso, tanto por Nefilha dar o alimento na boca para ele, como por ser o mesmo talher que ela já usou. Após Zagan comer na sua colher, Nefilha pergunta se tem permissão de fazer coisas que ela achar útil para ele, considerando que é o seu mestre e ele nunca dá ordens para ela. Zagan diz que ela pode fazer como desejar, e em seguida oferece dar comida na boca dela também. Ela aceita, mas isso deixa os dois completamente sem graça, principalmente pelas pessoas do lugar repararem neles. Então os dois vão embora e o feiticeiro observa que o fato deles se verem como mestre e serva, por enquanto, ajudou as coisas a se acalmarem. No dia seguinte, na igreja, a garota que Zagan salvou de um ataque perto do seu castelo, que descobrimos ser a donzela da espada sagrada e capitão dos cavaleiros angélicos, chamada Castelo Ilquives, percebe que o que aconteceu com ela não foi só um sonho, e por algum motivo ela foi salva por um feiticeiro. Castelo se lembra de ter ido com os guardas para exterminar os feiticeiros que estavam atacando mulheres jovens, quando do nada um dos cavaleiros angélicos atacou eles. Porém, depois ela descobriu que não era um cavaleiro, mas sim um dos ladrões de rostos que eles estavam perseguindo, e Zagan apareceu e salvou a sua vida, que apesar de ter um olhar cruel, também parecia bem solitário. Nesse momento, o padre Clavuel aparece interrompendo os pensamentos da garota. Ele a chama de heroína por ter sido a responsável por livrar alguns feiticeiros por trás dos sequestros em série que tem acontecido. Castelo diz que não é nenhuma heroína, já que perdeu 4 dos cavaleiros angélicos na sua missão, mas Clavuel fala que isso não é culpa dela e que ela voltou depois de ter vingado seus companheiros. Então ele lamenta, dizendo que esse incidente ainda não acabou, porque depois de vasculhar o covil de um feiticeiro, eles descobriram que tinha outro por trás dos ataques, sendo o verdadeiro responsável pelos sequestros, Zagan. Castelo fica em choque, afinal ela sabia que era ele que tinha salvado a sua vida. Porém Clavuel diz que mesmo que ele não tenha nenhuma ligação com os sequestros, sendo feiticeiro, significa que ele é mau e deve enfrentar o julgamento. Então a garota não comenta nada sobre ter sido salva pelo feiticeiro, mas pede para ficar encarregada da tarefa de ir atrás dele. Zagan sonha com uma lembrança antiga de quando era criança e foi capturado por um feiticeiro. Nesse momento o cara acorda e vê Nefilha, que avisa que o café da manhã já tá pronto. Então ele se lembra de dar bom dia para ela, conseguindo finalmente fazer uma saudação adequada. Depois os dois vão pro refeitório, onde Zagan fica surpresa ao ver como tava tudo limpo e organizado. Afinal, aquele lugar parecia um cemitério antes. Além de Nefilha ter limpado tudo, ela também tinha assado um pão, o que deixa Zagan empolgado para provar a refeição que sua amada preparou. Ao ver como o feiticeiro gostou do café da manhã, a elfa mexe suas orelhas de felicidade e ele a observa. Depois, Zagan observa que só tinha um lugar na mesa e Nefilha explica que esqueceu de preparar a sua parte e fez o suficiente só para ele. Então Zagan diz que vai dividir a comida com ela, e como não tinha outro lugar na mesa, ele pede para a elfa sentar no seu colo. Nefilha fica sem graça, mas como Zagan insiste, ela aceita. Então ele fala que se ela não quiser fazer as refeições daquela forma, deve lembrar de preparar seu lugar na mesa, embora ele deixe claro que não se importa dela sentar no seu colo novamente. Dias depois, Zagan estuda magia na sua biblioteca quando Nefilha aparece e pergunta para que serviu os desenhos dos livros. O feiticeiro pergunta se a feiticeira élfica funciona diferente, e Nefilha responde que ela não pode usar magia, o que faz o cara ficar pensativo. Afinal, a elfa possui uma mana de qualidade muito superior à média. Então Zagan explica que os símbolos nos livros exercem certos poderes, sendo que existe um debate sobre eles serem o idioma dos deuses ou emblemas de um pacto com demônios. Zagan continua explicando que um círculo mágico é a forma mais simples de feitiçaria e pode criar relâmpagos ao canalizar mana nele. O feiticeiro faz uma pequena demonstração, criando pequenos relâmpagos, e explica que aquele é o jeito superficial de utilizar o poder. Por esse motivo, os feiticeiros adicionam símbolos para aumentar a potência da magia, como direcionar os raios, expandir o alcance, entre várias outras coisas. Então ele faz uma nova demonstração, criando um relâmpago enorme. Zagan também conta que a construção desse tipo de círculo é chamado circuito, e qualquer um pode usar esse poder se canalizar um pouco de mana, e por isso é necessário ter uma restrição, para que só o lançador original possa usá-lo, porque sem isso, qualquer um pode tomar o controle do círculo, como ele mesmo fez quando lutou com o feiticeiro que estava com os bandidos que atacaram a carroça. Então Nefilha observa que Zagan estava fazendo acréscimos apenas na parte externa do circuito, e pergunta se é possível adicionar algo dentro dele. O cara fica admirado com a percepção da elfa e responde que fazer isso é praticamente impossível, embora tenha como adicionar um segundo círculo mágico dentro de um já completo. Mas ao fazer algo assim,
o fluxo de mana é interrompido, o que leva os feitiços a fugirem do controle. Ou seja, o desafio de adicionar algo dentro do circuito e substituir a feitiçaria de outra pessoa é basicamente administrar o fluxo de mana, sendo que alguém capaz disso estaria salvo de qualquer magia e se tornaria o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos. Porém, Zagan explica que ninguém jamais conseguiu algo assim, e por isso esse método não passa de uma teoria e não é estudado com tanta seriedade. Então Nephilia pergunta se qualquer pessoa pode usar o circuito contanto que saiba como funciona. Zagan confirma, observando que a elfa tem talento pro assunto. Ele explica que por esse motivo, para os feiticeiros, o conhecimento é uma correlação direta com o poder, e essa é a razão deles montarem armadilhas para que os conhecimentos não sejam roubados. Zagan aproveita para orientar Nephilia a ter cuidado quando ela for tocar qualquer coisa na biblioteca, o que a deixa bem preocupada. Mas em seguida, o feiticeiro revela estar brincando, porque alterou todas as armadilhas para que não sejam acionadas por ela. Depois, Nephilia repara que Zagan nunca tinha conversado tanto, e o cara explica que a feitiçaria é tudo o que tem, e por ser sua especialidade, é mais fácil falar sobre o assunto. Nephilia então pergunta o que Zagan pretende fazer com o poder incrível que tem. O feiticeiro fica sem reação, e explica que nunca pensou a respeito, mas se tivesse que dar uma resposta, seria para sobreviver. Zagan conta que quando era pequeno não tinha dinheiro, ou mesmo onde morar, e teve que roubar para sobreviver. Apesar de se sair bem e ter conseguido evitar ser pego, o cara conta que um dia foi capturado por um feiticeiro, afinal as crianças são bons sacrifícios. Ele diz que conseguiu virar o jogo antes de ser atacado, e que após aquele dia, aprendeu que se quisesse continuar vivo, precisaria ficar forte. Nephilia lamenta nunca ter conseguido ser forte. Zagan começa a dizer que se ela tem algum interesse em feitiçaria, poderia lhe mostrar, mas antes de terminar a frase, ele sente a presença de alguém pisando nos seus domínios. Do lado de fora do castelo, Castile avança com cuidado, junto com 3 cavaleiros angélicos, quando a garota percebe que eles estavam andando em círculos devido a uma barreira protetora de feitiçaria. Ela então usa sua espada para quebrar a barreira, o que faz o grupo avistar o castelo. Nesse momento, Zagan aparece e observa que a arma da Castile é uma das espadas sagradas, o símbolo da força da igreja e uma das 12 lâminas que dizem ter matado o Senhor dos Demônios. Em seguida, ele reconhece a garota que salvou, se arrependendo de ter deixado uma cavaleira angelical ir, e assim, sem nenhuma paciência, Zagan lança seu primeiro ataque e pergunta se eles vão embora após serem derrotados, mas os 3 cavaleiros só atacam o feiticeiro com ódio. Zagan derruba eles facilmente e pisa em um, usando como refém. Castile pensa em fazer algo para salvar sua equipe, mas o feiticeiro alerta que ele pode eliminar o cavaleiro antes dela ser capaz de fazer qualquer coisa. Castile então se rende, mas como Zagan continua torturando o cavaleiro, ela pergunta se ele tá decidido a desonrar o grupo, mesmo depois de derrotar eles. Zagan esclarece que a razão dele estar fazendo isso é que se acabasse com a vida deles, a igreja simplesmente registraria 4 perdas e mandaria um outro grupo, mas daquela forma os sobreviventes podem espalhar o que aconteceu e causar medo. Castile observa que o feiticeiro tá mentindo, e Zagan pensa que a verdade é que se ele começasse a empilhar corpos pela casa, assustaria Nephilia. Mas como Castile percebe que Zagan não tá disposto a machucar o refém, ela ataca ele. Então Zagan cria um escudo de magia, que Castile quebra com sua espada sagrada só de pegar de raspão. O feiticeiro observa que a garota não é tão forte quanto parece, e começa a desviar tranquilamente dos ataques dela, sem se importar de revidar, por não querer atacar uma mulher, principalmente uma que aparenta ter a mesma idade da sua amada elfa. Castile, percebendo que Zagan não tá querendo machucar ela, pergunta por que alguém assim sujou suas mãos com feitiçaria. O cara questiona se utilizar magia é algum crime, e a garota responde que é algo maligno e que a mera existência faz com que as pessoas sejam oprimidas e sofram. Zagan então questiona o poder da Castile, que tem se mostrado ser somente para atacar feiticeiros mais fracos que ela. Em seguida, ele pisa na espada da garota e diz que não tá tentando se justificar, mas não faltam pessoas que precisam da feitiçaria para sobreviver, e ela sai por aí esmagando eles como forma de garantir seu sustento, agindo como se isso fosse justo. Isso faz Castile ficar ainda mais motivada para cumprir seu objetivo. Ela ataca com a sua espada e Zagan prende a arma com seu escudo de magia. O cara age como se tivesse completamente o controle da situação, quando de repente Castile ativa o poder da espada sagrada e joga Zagan longe, o que o faz perceber que a garota estava se contendo até então. Ele observa que a regeneração do seu feitiço de cura não tá agindo tão rápido e deduz ser por conta da espada. Então o feiticeiro se pergunta se não tem outra opção senão atacar sua oponente, quando Castile aproveita que os dois estavam longe o suficiente e diz no seu ouvido para ele fingir ser eliminado por ela. Zagan fica surpreso com o pedido e a garota explica que a igreja vai atrás dele até que seja eliminado, e caso ela não dê conta de cumprir o objetivo,
eles vão mandar outro cavaleiro angélico mais forte para realizar a tarefa, mas se ele fingir ser morto por ela, pode abandonar a feitiçaria e viver uma vida como humano digno. Castile também diz que, embora ele tenha falado que não ia machucar os cavaleiros para espalhar o medo, ela viu misericórdia em seus olhos, além de não ter esquecido que ele salvou a vida dela. Zagan reflete que, como cavaleiro angelical, fazer uma proposta assim para um feiticeiro é um crime grave, e Castile tá arriscando muita coisa ao fazer isso. Porém, se ele fugir, Nephilia não vai ficar segura. Nesse momento a elfa aparece, preocupada com seu mestre. Um dos cavaleiros percebe que ela tá com o feiticeiro e ataca Nephilia, mesmo com Castile mandando ele parar. Zagan entra na frente da lança bem a tempo de proteger a elfa, mas sua mão acaba se ferindo. Nephilia fica preocupada com o feiticeiro e, mesmo com ele dizendo que tá bem, ela muda de expressão na mesma hora e faz vários galhos da floresta crescerem e irem atrás do cavaleiro que machucou seu mestre, prendendo completamente o corpo do homem. A elfa só volta ao normal e para de atacar quando Zagan pede para ela fazer isso, e após esse ataque, os cavaleiros angélicos recuam, com Castile se sentindo culpada por eles terem envolvido uma inocente na briga. Depois, Nephilia faz um curativo na mão de Zagan e ele diz que pensou que ela não conseguia usar magia. A elfa explica que aquilo não foi feitiçaria e o cara pergunta o que foi então, mas em seguida diz que não importa, e ao perceber que soou como se ele não ligasse, ele corrige dizendo que o que importa é que ela continua sendo Nephilia, o que faz a elfa balançar suas orelhas de felicidade. Ela então demonstra ter ficado preocupada do seu mestre ter achado ela perturbadora, mas Zagan explica que apenas ficou curioso em saber o que era aquele poder que ele nunca tinha visto. Nephilia explica que o poder é conhecido como misticismo, e Zagan fica surpreso, porque até então pensava que isso não existia, já que sabia que não é um sistema de técnicas composto com base na lógica como a feitiçaria, mas um poder milagroso onde pode aproveitar poderes além da lei natural. Zagan pergunta se todos os elfos podem usar o misticismo, e Nephilia conta que é um poder só de crianças amaldiçoadas, que possuem cabelos brancos como ela, sendo algo que não deveria nem existir. Isso faz Nephilia se lembrar de quando era criança e todos os elfos a julgavam por seu poder, e Zagan observa o sofrimento nos olhos dela, de alguém que já ouviu muitos dizerem que ela nem sequer é humana e não pode ter emoções ou desejos. Nephilia conta que um dia sua aldeia foi atacada e os aldeões a mandaram usar seu poder para proteger a todos, como forma dela retribuir por eles terem a deixado viver. Porém, ela conta que ao escutar isso, se permitiu ser capturada, sem nem tentar resistir, e assistiu sua aldeia ser atacada enquanto pensava que era o momento deles pagarem pelo que fizeram com ela. Nephilia se sente mal por ter deixado todos os aldeões morrerem e explica pra Zagan que ela só percebeu o que tinha feito depois de ser tarde. O feiticeiro observa que aquele é o motivo dela ter parado de expressar suas emoções. A elfa fica envergonhada e pensa que Zagan deve estar desapontado com ela, mas ele diz que em seu lugar, ele próprio teria eliminado a aldeia. Então Nephilia fala que não acha que ela merece perdão pelo que fez, mas Zagan diz que isso não importa mais, já que as pessoas que deveriam perdoar não estão vivas, e que ela deve ser forte. A elfa pergunta se realmente pode ter aquele poder, e Zagan questiona se ter poder é realmente um mal. O feiticeiro conta que há muitos anos atrás, ele salvou uma garota de um bando de ladrões, e mandou ela ser forte para não ser atacada outra vez, mas ela agiu como se ele tivesse dito que as pessoas fracas não têm direito de viverem. Zagan explica para Nephilia que teve a sensação que a garota sempre teve uma vida de luxo e conforto, e que isso a fez uma pessoa fraca, e como ele não queria ficar dessa forma, fez de tudo para se tornar forte. Nephilia então pergunta se ela realmente tem permissão para continuar morando no castelo, e Zagan diz que não consegue mais imaginar sua vida sem a elfa, principalmente após a refeição que ela preparou para ele. Ao escutar isso, Nephilia dispara a chorar nos braços do feiticeiro. Após a elfa terminar de chorar, ela pede desculpas por sua atitude, mas Zagan diz que não tem motivos para ela se desculpar, afinal Nephilia nunca tinha conversado com ele daquela forma, sendo a primeira vez que ela se abriu. Em seguida, Nephilia pergunta pro feiticeiro se as suas mãos ainda doem e Zagan observa que a dor sumiu de repente, assim como o ferimento. Ele se lembra de ter tocado suas mãos na elfa e se surpreende com o poder do misticismo, que se mostrou muito mais potente do que a feitiçaria de cura. Então Zagan agradece Nephilia por ter curado ele, e a elfa fica toda feliz por aquela ser a primeira vez que o feiticeiro dirige uma palavra de gratidão a ela, o que deixa o cara bem surpreso ao perceber sua ingratidão. Zagan se desculpa com Nephilia por isso, mas ela responde que tudo bem, afinal ele é seu mestre. De noite, o cara dorme tranquilamente na sua cadeira quando percebe a elfa se aproximando. Ela fica preocupada de ter acontecido alguma coisa, mas ela explica que foi até lá para perguntar se os dois podiam dormir juntos. Zagan fica completamente nervoso com aquela pergunta, achando que Nephilia quis dizer que quer ter algo com ele, mas percebendo que aquilo não fazia muito sentido, o cara pergunta se ela entende o que tá dizendo, e a elfa explica melhor dizendo que como o castelo só possui uma única cama, e Zagan dorme na cadeira, ela pensou que ele iria descansar melhor se os dois dormissem na cama juntos. O cara é um feiticeiro mega poderoso, que vive em um castelo gigantesco e tinha 1 milhão de
moedas de ouro para gastar em um leilão, mas dorme em uma cadeira por falta de cama. Mas enfim, ele entende que diferente do que pensou, Nefília só tá oferecendo compartilhar sua cama, sem nenhuma outra intenção, o que faz bem mais sentido. Então Zagan agradece a consideração dela, porém explica que aquele local é o pilar das suas barreiras, e caso alguma coisa aconteça, é importante que ele esteja naquela sala. Nefília diz que imaginou que fosse o caso, e por conta disso, ela oferece seu colo para ele usar de travesseiro. Isso também não faz muito sentido, já que Zagan é um feiticeiro e poderia facilmente dar um jeito de transportar a cama para a sala, mas ao invés de fazer isso, Zagan pensa que não pode recusar tal convite, e aceita deitar no colo da amada, ignorando completamente o fato de estar deitado no chão. Após se acalmar com o fato de ficar tão próximo da elfa, Zagan pergunta qual é a razão dela estar fazendo isso, e Nefília explica que é uma forma dela agradecer por ele permitir que ela continue morando lá, depois de aprender sobre o misticismo. O feiticeiro fala que não tem motivos para a elfa o agradecer por isso, afinal ela sempre fez um bom trabalho. Então Zagan aproveita o momento para perguntar se Nefília deseja aprender feitiçaria, porque pelo jeito ela não sabe controlar bem seu poder de misticismo, e isso é algo que poderia ajudar a ter mais controle, inclusive ser capaz de se defender. Nefília pergunta se com essa capacidade ela conseguiria proteger seu mestre também. Zagan fala que não há necessidade disso, já que ela já ajuda ele o bastante, mas a elfa insiste com a ideia de aprender feitiçaria para proteger ele. Então, embora Zagan preferisse que ela fizesse isso por si mesma, ele aceita que Nefília se torne sua aprendiz para que o ajude e confie em passar todo o conhecimento e as técnicas que reuniu a ela. Depois, Nefília se lembra da história que Zagan contou sobre ter salvado uma garota de um bando de ladrões no passado, e comenta que enquanto contava, o cara fez parecer que o seu poder fez ele não compreender como os fracos se sentem, como se isso fosse algo que ele não se importasse, mas ela percebeu que deve ter sido doloroso passar por isso, porque ele pareceu muito triste enquanto contava a história. Então Nefília abraça Zagan e diz que ele não é uma pessoa má, e que ela nunca vai esquecer da forma que ele a tratou com gentileza. Isso deixa o cara um pouco emocionado, e ele pensa como seria bom se os dois tivessem mais momentos como aquele, ignorando completamente o fato que daquela forma, a coitada vai ter que dormir sentada. No dia seguinte, Barbatos aparece no castelo de Zagan sem avisar, surpreso por ter descoberto que o feiticeiro foi atacado pelos cavaleiros angélicos e saiu inteiro, não sendo suficiente nem mesmo uma cavaleira com uma espada sagrada para o derrubar. Zagan conta que na verdade a garota era bem forte e destruiu algumas barreiras ao redor do seu castelo, o que faz ele lembrar de pedir para Barbatos parar de romper as barreiras sempre que aparecer por lá. Nesse momento, Nefília aparece e oferece um chá pro convidado. Barbatos aceita a bebida, mas em seguida leva um susto ao ver que aquela é a elfa que Zagan comprou no leilão para servir de sacrifício. Ele tenta achar algum motivo pro feiticeiro ter permitido que a elfa permanecesse viva, e Zagan explica que Nefília é sua aprendiz, afinal existem feitiçarias que são difíceis de controlar sozinho, e com certeza ela vai ser útil. Barbatos entende aquela história como se Zagan tivesse usando os poderes de elfo de Nefília, falando como se ela fosse um mero objeto, o que deixa o cara bem irritado. Barbatos então se lembra da bagunça que viu na entrada do castelo, e entende que a elfa que ajudou o feiticeiro a lidar com os cavaleiros angélicos. Depois, Barbatos muda de assunto e pergunta se Zagan tá atrás de um dos assentos dos arquidemônios. O feiticeiro confirma seu interesse, porque ele quer a chave da coleira que tá em Nefília, e com a autoridade de um arquidemônio, correria menos risco de pessoas irem atrás dela. Porém, Zagan pensa que é impossível ele ser escolhido para ocupar tal lugar, já que se tornou feiticeiro há apenas uma década, diferente dos outros concorrentes que fazem isso há centenas de anos, e possuem muito mais conhecimento e experiência do que ele. Apesar disso, o cara reflete que enquanto continuar vivo, existe a chance de conseguir o próximo lugar vago. Em seguida, Zagan elogia o chá preto que Nefília preparou, e Barbatos pergunta se ele não se apegou a ela. O feiticeiro responde que não tem nada de errado em valorizar a aprendiz, ficando feliz por a chamar assim. Isso faz Barbatos perceber que Zagan ainda tem um pouco de humanidade intacta, e após isso, ele simplesmente se levanta e vai embora, deixando o feiticeiro confuso do porquê o cara fez aquela visita. Então Nefília pergunta se Barbatos não é amigo dele, e Zagan responde que obviamente não, porque é preciso escolher com bastante cuidado quem vai ser seus amigos, para que não se torne um incômodo. A elfa estranha a forma de Zagan falar, porque ele parecia estar se divertindo com a visita. O cara se pergunta se realmente se divertiu conversando com alguém como Barbatos, e observa que Nefília deve ter se enganado, achando aquela ideia impossível. Depois, o feiticeiro diz que vai consertar as barreiras danificadas pelos cavaleiros angélicos, e pede pra elfa ir junto, porque é uma oportunidade para ela aprender os fundamentos da criação de círculos. E assim os dias se passam com Nefília se dedicando ao máximo para aprender feitiçaria, enquanto continua cuidando dos afazeres do castelo. Nesse período, Zagan observou que não estar sozinho é mais agradável do que pensou, e a elfa também passou a se expressar mais. Porém, apesar das suas dedicações nos estudos, ela continuou não controlando muito bem seu misticismo, embora tenha aprendido a usar alguma coisa de feitiçaria. Após um mês com Nefília morando com Zagan, uma ave aparece no seu castelo para entregar para ele uma carta dos arquidemônios, o chamando
chamando para uma reunião. Então o feiticeiro vai até o ponto de encontro, localizado embaixo do centro comercial, na cidade Keanoides, onde ficam as ruínas usadas como covil pelo falecido arquidemônio Martiosias. Chegando lá, todos comentam como Zagan é mais jovem do que eles pensavam, chegando a ser considerado como uma criança, enquanto ele fica completamente incomodado pela pressão e intensidade da mana vinda dos arquidemônios, os feiticeiros mais poderosos do mundo. Então, como todos ficam apenas olhando Zagan, o cara diz que se ele veio até lá só para ser observado, gostaria de ir embora. Um dos arquidemônios comenta que ele é uma pessoa muito corajosa para estar usando aquele tom com eles, e já que demonstrou estar com pouca paciência, o arquidemônio decide ir direto ao ponto, e revela que o feiticeiro foi o escolhido para assumir o assento do 13º arquidemônio. Em seguida, o arquidemônio apresenta o emblema que Martiosias, um antigo feiticeiro que pertencia ao assento, deixou para trás. Zagan fica completamente em choque ao sentir a densidade e quantidade de mana do emblema que estava sendo oferecida a ele, e observa que cada um dos arquidemônios emite um poder semelhante, ou seja, não se trata apenas de ganhar um título, mas também um poder enorme que faz qualquer feiticeiro comum parecer imponente. Os arquidemônios, percebendo que Zagan não tomou uma atitude para pegar o poder do emblema para si, perguntam se tem algo de errado. Então o cara explica que não faz sentido ele ter sido escolhido, já que existem muitos outros feiticeiros mais poderosos. Um dos arquidemônios reconhece que seu poder ainda é insignificante, mas explica que mesmo assim, não existe nenhum feiticeiro capaz de eliminar sua vida. Afinal, Zagan, com apenas 8 anos de idade, enfrentou Andras, o Amaldiçoado, um feiticeiro com segundo nome por ter sua força reconhecida. Mesmo sendo só uma criança, ele conseguiu virar o jogo facilmente, tirando a vida e todo o conhecimento do feiticeiro apenas observando ele em um único momento, onde estava entre a vida ou a morte. O arquidemônio diz que por esse motivo, Zagan é alguém que, caso deseje, tem o poder de decidir o destino de qualquer outro feiticeiro, e com o tempo vai se tornar o maior feiticeiro de toda a história, sendo esse o motivo de ser a pessoa adequada para se tornar um arquidemônio, apesar de ser um iniciante em feitiçaria. Zagan observa que se os arquidemônios estão certos a seu respeito, significa que ele pode tirar tudo deles. Isso faz todos rirem como se o cara estivesse contando uma piada, e uma arquidemônia concorda com seu comentário, mas deixa claro que eles são capazes de tirar muito mais dele, o que faz Zagan automaticamente se lembrar de Nefelia. Um outro arquidemônio explica que a ira deles não é tão simples como a destruição, porque eles apagam qualquer coisa, seja ela humana, matéria ou mesmo memória, até que a própria existência não exista mais. Ele explica que essa é a natureza que Zagan está prestes a se tornar, e que ao tomar aquela decisão, não vai existir paz ou tranquilidade, tendo somente um abismo ainda mais escuro do que as sombras da feitiçaria. Zagan já estava ciente do preço de seguir esse caminho, porque desde o dia em que foi forçado a se tornar um feiticeiro, soube que uma vida normal estava fora de questão, porque o destino deles é se tornar um arquidemônio ou perder sua vida na obscuridade. Porém, ele não queria envolver Nefelia nessa escuridão, então Zagan aceita assumir o assento em troca de receber algo que não é revelado. Como os arquidemônios concordam com sua condição, ele absorve o poder do emblema do antigo arquidemônio, assumindo oficialmente seu lugar, o que por consequência faz ele se tornar um feiticeiro com mérito de ganhar seu segundo nome, que também não é revelado. De noite, Zagan volta para casa e encontra com Nefelia terminando de preparar o jantar. O cara pensa que tá em uma estrada sem volta, enquanto ela finalmente teve a chance de viver algo semelhante a uma vida normal. Então, Zagan conta para que se tornou um dos arquidemônios, senhores da feitiçaria que estão acima de todo o resto, sendo uma posição que faz qualquer outro feiticeiro ter que obedecer suas ordens. Nefelia fica orgulhosa pela conquista do seu mestre, e ele continua explicando que por ter assumido o lugar de Martiosias, conseguiu todos os bens do antigo arquidemônio, incluindo a chave da coleira dela. E assim, antes da elfa dizer qualquer coisa, Zagan liberta ela e diz que com seu novo cargo, ele não precisa mais dos seus serviços, e por isso ela deve ir embora. Nefelia fica em choque com suas palavras e após sair do castelo, fica completamente perdida do que fazer. A elfa lembra que estava preparando um cozido de cordeiro para os dois jantarem, porque Zagan tinha gostado da última vez que ela fez o prato, e queria causar aquela mesma relação nele outra vez. Nefelia também se lembra de todas as vezes que Zagan disse que precisava dela e estranha, porque apesar de ter sido abandonada, as lágrimas não desciam. E galera, dá bastante like aí embaixo e comenta pra incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!